Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Estamos aí com o projeto Eu Não Erro Mais, nosso Enem. Nossa terceira aulinha de Sociologia. Muito obrigado por continuar conosco. Se você está querendo chegar agora e querendo aproveitar esse conteúdo, fica à vontade. Afinal de contas, essa aula foi pensada também para ser vista individualmente. Mas, para tentar aproveitar um pouco melhor, faz o seguinte, volta na aula 1, volta na aula 2, que talvez tenha alguns insights interessantes para vocês no seu estudo de Sociologia, inclusive sobre a temática, que é a temática da aula de hoje, trabalho e modos de produção na história. Ok? Pessoal, antes de continuarmos, porém, queria lembrá-los que esse projeto é um projeto maior do que eu. Existem outras aulas, outras matérias que estão sendo abarcadas aí dentro desse projeto Eu Não Erro Mais. Física, química, biologia, português, geografia. Várias aulas estão sendo postadas constantemente. Não deixe de dar uma olhadinha lá e dar esse suporte pra gente. Pode ser? Então vamos lá. Pessoal, o tema da aula de hoje é o tema do trabalho. Vamos começar daí. Nós vivemos em um universo, nós vivemos em um mundo material, um mundo natural, talvez você diria. Né? Nós somos cercados pelo sol, que eu gostaria que estivesse lá fora, mas não está, o tempo hoje está nublado. Mas nós somos cercados por nuvens, portanto. Nós somos cercados pelo sol, às vezes num bom dia, pelas plantas ao nosso entorno. Existe todo um mundo natural que nós também fazemos parte. Afinal de contas, somos também animais, somos também seres que funcionam diante de toda uma biologia básica, todo um conjunto ali de reações químicas que também governam o nosso mundo natural. Entretanto, já ficou bem claro o seguinte para nós, não é? Todos nós aqui precisamos, para sobrevivermos, né, de trabalho. A gente precisa se esforçar, acordar todos os dias, a hora que for. Não sei a hora que você acorda, mas eu acordo normalmente às 6, 6h30 às vezes. E eu faço isso de modo a tentar aproveitar o máximo possível do meu dia. Por quê? Porque o meu dia se organiza perante um compromisso que eu tenho com o trabalho. O trabalho que é de onde eu tiro aqueles numerozinhos que aparecem na minha conta bancária, e com esses numerozinhos ou esse pedaço de papel que eu ganho como salário, consigo finalmente comprar aquilo que eu preciso para poder cumprir as minhas necessidades básicas. Seja o corote que eu tomo todos os dias às 2 da tarde, seja a água do meu chuveiro, ou a água que entra pela minha goela no dia seguinte de ressaca. Então, toda a minha disciplina de trabalho, ela envolve uma vontade que eu tenho de sobreviver e de ter conforto. Mas olha, essa minha rotina de trabalho, ela está inserida dentro de um contexto que é um contexto atual, um contexto capitalista. O que a gente vai tentar aqui, pessoal, é uma análise mais ampla e também uma análise histórica a respeito do que é o trabalho e o que foi o trabalho para a humanidade como um todo. Voltando àquele negócio que a gente falou sobre ser cercado pela natureza, pelo sol, pelas nuvens, o que seja. Volta ali. O que é trabalho? Trouxe um conceito. Trabalho é um esforço, certo? É um processo em que participa o ser humano e a natureza, certo? Então, trabalho envolve a nossa interação no mundo ao nosso entorno. E trabalho também é um intercâmbio material entre a ação que o ser humano tem no mundo, né, uma ação racional do ser humano, que é uma ação que transforma o mundo natural. Como assim? Ué, de todas as pedrinhas, durinhas, minérios que estão
dispostos aí pela natureza, a gente selecionou alguns para poder fazer essa garrafa de metal. Isso aqui, portanto, reflete um tanto do esforço das pessoas aí envolvidas nos seus objetivos racionais e que modificaram ali um conjunto de minérios para formar essa garrafa que abriga o meu corote nesse momento. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, trabalho envolve essa ação racional, né, num intercâmbio entre um tanto do nosso intelecto e as coisas materiais que estão ao nosso entorno, de modo a transformar o nosso mundo natural. Ou que seja, né, transformar a vida de um outro ser humano, como eu tento fazer nessas aulas, né, e que também se classifica como um trabalho. Entende? Trabalho humano, de todo modo, envolve criação e aprendizado. Joia? Quando a gente observa os outros seres da natureza, eles também exercem, de alguma maneira, um tipo de trabalho, um tipo de intercâmbio material com a natureza. Entretanto, a dimensão que o trabalho humano propõe na natureza ao nosso entorno e toda a complexidade do trabalho humano nos permite afirmar que o trabalho, para nós, significa uma coisa mais complexa e o tipo de trabalho que a gente exerce é um trabalho diferente. Menos instintivo, talvez, mais complexo, com certeza. E não só isso. Não falo para diminuir os outros seres, não, tá? Mas se o ser humano é classificado, é caracterizado pela sua liberdade, um tanto do nosso trabalho reflete um pouco da liberdade do tipo de pessoa que a gente é. Dentro desse ambiente de trabalho que eu tenho aqui, eu estou passando um pouco da minha essência no meu trabalho, seja com as piadas bestas que eu faço, seja com as referências ao corote. Então existe um todo o quê de criatividade única do ser humano, né? E basta a gente observar para o nosso entorno para ver o quanto que o nosso trabalho não interferiu na natureza e transformou também pra caramba as nossas vidas e a vida dos nossos antepassados também foi transformada pelo trabalho. Ok? Pois bem, pessoal, se a gente observa ali as diferentes épocas da vida do ser humano, tanto a atualidade quanto o passado, o trabalho ele também foi dividido. Vivendo em sociedade, vivendo para além do nosso individualismo, nós dividimos tarefas, dividimos funções. Emergiram aí dois tipos de divisão do trabalho que a gente precisa falar nesse primeiro momento. A divisão sexual do trabalho e a divisão social do trabalho. Certo? Vamos dar uma olhadinha ali o que seria a divisão sexual do trabalho. Pessoal, divisão sexual do trabalho seria um tipo de divisão de tarefas com atribuições diferentes para gêneros biológicos diferentes. Né? Então, dá para se observar nas sociedades a maneira que se divide o trabalho. E em várias das sociedades que a gente observa, nós podemos ver que mulheres, biologicamente falando, desempenham funções X e, às vezes, os homens desempenham funções Y. Acontece. Aconteceu pra caramba no passado. Acontece pra caramba em determinadas sociedades. Normalmente a gente lembra, por exemplo, dos índios, né? Ah, porque os homens caçam em sociedades indígenas, generalizando, e mulheres plantam. Certo? Esse é um tipo de divisão sexual do trabalho? Com certeza. É sim. Entretanto, cuidado. Cuidado na hora de associar a divisão sexual do trabalho, né, e essa maneira dominante de dividir as tarefas com sociedades primitivas, achando, por exemplo, que isso acabou na atualidade. Mas isso não acabou. Muitos de vocês sabem disso na pele, muitos de vocês sabem disso, mas talvez não tenham percebido. Mas é um fato que diversas questões podem ser postas sobre isso na atualidade. Basta a gente ver, por exemplo, nas nossas casas. Ou melhor, basta a gente ver em geral em várias casas. E aí vocês vão reparar o quanto que determinadas funções ainda são delegadas
mais às mulheres, enquanto outras aos homens. Ainda existem sociedades ao nosso entorno que veem ali uma fronteira entre o que o homem faz e o que a mulher faz. Exemplo, famílias em que, por exemplo, se espera que a mulher, além de trabalhar, cuide, trabalhando, óbvio, da casa também. Por isso que se fala tanto sobre a mulher tendo uma jornada dupla. Né? Ela trabalha fora de casa e ela ainda tem que limpar a sua própria casa, cuidar dos seus filhos. Entende? Ou podemos apontar ali também determinadas sociedades que acreditam que cabe às mulheres um tipo de trabalho mais de cuidado, como se fosse da natureza biológica da mulher cuidar, enquanto ao homem caberiam outras funções, funções mais racionais. Não é verdade? A mulher é um ser emotivo, o homem é um ser racional. Então, uma visão problemática, obviamente. Mas, de todo modo, é uma visão existente ainda hoje. Sim, muito do nosso trabalho não mais é pautado apenas pela divisão sexual do trabalho, né? A divisão social do trabalho é o que a gente vê nas diferentes profissões existentes. Entretanto, ainda está ali, à margem do nosso mundo do trabalho, todo um conjunto de expectativas específicas para as mulheres e para os homens. E isso, claro, pode aparecer numa prova do Enem também, para vocês. Ok? Então, cuidado. Tenham noção que não é só um aspecto histórico, a divisão sexual do trabalho ainda subsiste. Agora, seguindo o nosso barquinho, existe também, claro, a divisão social do trabalho, né? Essa sim, marcada por um conjunto de divisões de trabalho e hierarquias, né? Baseadas em capacidades, em habilidades ou no domínio de alguns indivíduos ou de alguns grupos. Então, pegando ali um exemplo histórico, né? A divisão social do trabalho, vamos dizer, na sociedade mesopotâmica, certo? Lá na Mesopotâmia, na antiguidade, você tinha ali alguns indivíduos encarregados da agricultura, os fazendeiros, os trabalhadores. Outros indivíduos encarregados da guerra, da defesa, lidando com armas. Outros indivíduos lidando com a religião, os sacerdotes. E outros ainda sendo os governantes. Certo? Então, emergiu, após ali, ou até durante a pré-história chamada, uma divisão de trabalho referente ali às diferentes funções, aos diferentes trabalhos e às diferentes hierarquias dentro da sociedade. Afinal de contas, na própria Mesopotâmia, a gente tinha ali uma hierarquia, né? A galera guerreira estava acima dos trabalhadores. Os sacerdotes que falavam com Deus tinham mais poder por conta ali de todo um ranking, todo um respeito associado ao seu trabalho de falar com os deuses. Né? Então a divisão social do trabalho, é claro, é muito viva até hoje. Alguns são dedicados a cuidar para que a água, a energia chegue às nossas casas, outros são dedicados ali ao trabalho do ensino dos indivíduos mais jovens e por aí vai. Certo? Então o mundo do trabalho e da divisão do trabalho está aí nos cercando e possibilita o tipo de vida que a gente tem hoje e que outros tiveram no passado com sua própria divisão de trabalho e seu próprio esforço de trabalho. Certo? Agora, se a gente tivesse que separar um determinado momento histórico que foi fundamental no curto prazo para que a gente tivesse essa sociedade pautada pelo consumo, por um culto ao trabalho intenso, esse evento seria a Revolução Industrial e, um pouquinho depois, a globalização. Tanto a Revolução Industrial quanto a globalização tiveram um impacto gigantesco no mundo do trabalho. Mudando, por exemplo, as relações de trabalho, quem que era uma classe dominante após a Revolução Industrial? Os donos de fábrica, os comerciantes, os banqueiros ascenderam também, né, todo nesse contexto pós-Revolução Industrial. Novas classes surgiram,
novas relações de domínio e, claro, a produção de riqueza, de capital, aumentou pra caramba. A globalização também teve um impacto muito grande. Vocês vão estudar isso em geografia, né? Como, por exemplo, o maior acesso às matérias-primas. Alguns países e algumas empresas desempenharam e consolidaram o seu domínio econômico, né? Produzindo, por exemplo, com a utilização de matéria-prima vinda da África e da Ásia, o Império Inglês foi lá para cima. Outro exemplo, se a gente pega, por exemplo, a Apple, a empresa de celulares, não fossem as reservas de minérios que são retirados de outros continentes, a Apple não teria condições de exercer esse domínio tecnológico que tem sobre o mercado de celulares. Então, eu repito, a globalização teve um intenso impacto também no mundo do trabalho e na produção de riquezas. Certo? Inclusive, a própria lógica do nosso capitalismo, que é o sistema de trabalho, sistema de produção que a gente tem hoje, ela é muito baseado, o capitalismo é muito baseado nessa busca de lucro, de acumulação de riquezas. Certo? A sobrevivência, sim, ainda está aí sendo colocada para a minha vida e para a sua vida. A sobrevivência, claro, é um aspecto universal do ser humano, é uma necessidade, comer, beber e tudo mais. Mas é um fato, pessoal, que hoje a gente tem muito mais presente o excesso em termos globais do que a falta. Sim, ainda morrem muitas pessoas de fome, eu sei, é um sofrimento inaceitável. Agora, nunca antes na história da humanidade se morreu tanto por excesso, por obesidade, doenças relacionadas ao excesso de alimentos, ao excesso de um tipo de alimentação. Então é um fato. O acúmulo, né, e a busca irrestrita do lucro é uma marca também dessa nossa modernidade. E, repito, a Revolução Industrial e a globalização têm tudo a ver com essas modificações no mundo econômico. Ok? Pessoal, precisamos falar também nesse momento a respeito dos modos de produção e a história. Porque realmente trabalho é um conceito bem amplo, né? Envolve essa produção, essa relação ali com a natureza. Agora, os sentidos dessa relação de trabalho com a natureza, ou seja, o porquê a gente está fazendo isso para além da sobrevivência, a maneira de organizar e de lidar com os meios de produção, isso tudo mudou bastante ao longo da história. O modo de produzir as coisas que a gente deseja para sobreviver, ou que as outras classes nos impulsionam para produzir, o modo de produção dessa nossa vida material mudou pra caramba ao longo do tempo. Certo? Então, de novo, o que é modo de produção? Modo de produção é uma forma de organização socioeconômica que descreve uma determinada etapa do desenvolvimento. Certo? Vai fazer sentido, vai me ouvindo. O conjunto das relações de produção e forças produtivas formam a estrutura econômica da sociedade. Certo? Então, um coletivo das ferramentas que existem em uma determinada época. Praga? Com a relação de trabalho. Se o fulano trabalha em troca de sobrevivência, de salário, se é escravo, né? Então, ferramentas, as forças de trabalho, as técnicas e tecnologias, tudo isso junto seria ali a estrutura econômica da sociedade. E a maneira de organizar tudo isso seria o tal modo de produção, que dá um sentido muito importante para a história. E a humanidade? Né? A humanidade tem uma história longa pra caramba. Você para poder ver, né? Nós existimos há 200 mil anos, pelo menos. Então, é óbvio, ao longo do tempo, emergiram diversos modos de produção. Lembra das aulas de história? Na época lá dos gregos, as ferramentas que se tinham, a força de trabalho, as tecnologias e pá,
eram diferentes, e o próprio sentido do trabalho, do modo de produção era um, né? Se a gente pega, por exemplo, o período lá do feudalismo, né? No feudalismo era diferente, na pré-história era diferente também, né? Então diversos modos de produção emergiram ao longo do tempo, certo? E os seus impactos na sociedade. E também as coisas meio esquisitas, meio contraditórias que existiam em um determinado modo de produção ajudaram pra caramba a moldar uma sociedade. Praga? Então, uma mudança na tecnologia, por exemplo, de trabalho, a criação da máquina, cara, teve um impacto gigante dentro da vida social, né? Quanta riqueza não se produziu com essas máquinas, né? Ao mesmo tempo, quantas pessoas não acabaram impactadas, sendo guiadas a trabalhar mais e mais e mais e ter que competir às vezes com a máquina, tá ligado? Por exemplo, o desenvolvimento de barcos ou a adoção da escravidão, como que isso não impactou na história das sociedades naqueles tempos, né? Então, eu convido vocês rapidamente para um passeio pela história. Segundo o pensador Karl Marx, existem, né, diversos modos de produção, existiram também ao longo da história. E, segundo Marx, ainda vão existir, né, o modo de produção socialista e o comunista, mas eu me restringo aqui a 4 modos de produção. Acompanha comigo. 4 modos de produção que existiram ao longo da história. Vamos lá. Ele chama o primeiro do primitivo, ok? Como é que seria esse modo de produção primitivo? Imagina mais ou menos o que você deve, sei lá, compor na sua cabeça jogando Far Cry Prime ou alguma coisa assim. Tenta lembrar das aulinhas de história sobre pré-história, certo? O ser humano, bem no início, ele vivia muito ali, né, da caça de animais, da coleta de determinados frutos, raízes e tal. Então o trabalho envolvia aspectos como esses, certo? Um artesanatozinho ali para sobrevivência. Então era um trabalho mais assim, é para sobreviver, para passar o dia seguinte, tá ligado? Nesse período, não haviam ali classes sociais, né, com aquela coisa de classe dominante, pá. Não, no primeiro momento não. Agora, quando a agricultura surgiu, com aquela coisa toda da propriedade, aqueles que têm a fazenda, né, e dominam a produção agrícola, e aqueles que não têm, começa a rolar já um tipo de hierarquia, um certo domínio já. Ok? Pois bem. Segundo Marx, houve também na história um outro tipo de modo de produção, modo de produção escravista, o chamado modo de produção antigo. E aí eu te convido para lembrar como é que era ali na Grécia, em Roma, não que você tenha vivido nessa época, né? Talvez o professor Charles possa dizer, né, já que ele é bem velho. De todo modo, lembra dos gregos e romanos. Naquele período, né, já estava consolidada a propriedade privada. E como o próprio nome diz, quem que era a base da mão de obra? Os escravos. Escravos eram a base dessa mão de obra, e os escravos pertenciam a um determinado dono, que também era dono de meios de produção, dono de terra, por exemplo, certo? Então, nesse momento, durante a vida ali dos gregos antigos e romanos, a gente já pode observar a emergência de classes dominantes que, inclusive, têm um grande poder sobre o Estado. E a base do seu poder é o domínio desses meios de produção, que, inclusive, seriam os escravos. Trabalhadores que produzem os alimentos que as sociedades gregas e romanas consumiam. Joia? Avançando um pouquinho mais o tempo, a gente poderia descrever o modo de produção feudal. Lembra do feudalismo? Ah, Gabriel, eu lembro. Tinha um negócio a ver com senhor feudal e também com servo. Servo era escravo? Não, servo não era escravo. Então como é que funcionava esse rolê do feudalismo? Ó, no modo de produção feudal, por conta daquelas crises que aconteceram na Europa, rolava um sistema ali de troca de favores.
Um sistema, não vou dizer cooperativo, mas um sistema de troca de obrigações. O servo, ele não era propriedade do senhor feudal, do senhor de terras, certo? Mas ele trabalhava nas terras do senhor de terras em troca de proteção, certo? Ainda era um mundo agrícola e, portanto, aqueles que tinham mais poder eram os donos de terra, certo? Exerciam eles o seu domínio sobre as demais classes. Agora, durante o período feudal, foi surgindo, engatinhando devagarzinho, uma classe burguesa. E essa acabou dominando ali o mundo europeu e, de uma maneira geral, criando um modo de produção diferente do feudal. Um modo de produção capitalista. E como o próprio nome diz, o modo de produção capitalista é movido pelo capital, pelo lucro, certo? E no modo de produção capitalista, quem está no comando, quem é a classe dominante dos meios de produção, não é mais o senhor feudal, é a burguesia. A classe dominante são os burgueses, comerciantes, futuramente donos de fábrica, donos de bancos, certos? E esses, por dominar os meios de produção, fábricas e pá, exercem um grande controle sobre a sociedade e sobre a base produtiva dos trabalhadores. Trabalhadores esses que vendem o seu tempo, o seu talento, em troca de um salário. Okay? Então, repara como que essa descrição do Marx nos permite ter um entendimento diferente e bastante interessante a respeito da história da humanidade, né? Quase que foi uma revisãozona de história que a gente teve aqui, né? Só que sob um aspecto mais produtivo, econômico. Ok? Marx, pessoal, aponta também que mudanças, como a gente pôde ver, né? Mudanças na base econômica, mudanças de tecnologia, de sistema de trabalho, que seja, acabam desencadeando também mudanças políticas, jurídicas, culturais, morais. Segundo Marx, né, o nosso mundo social, a política, a cultura, é muito um reflexo desse mundo econômico de trabalho e tudo mais. Né? O ser social que determina a consciência. Né? As condições materiais de economia, de trabalho, interferem, modificam e moldam a vida social. Tranquilo? Um ponto que a gente pode dar de exemplo disso seria aqui no capitalismo industrial. Então vamos lá. Quando surgem as fábricas, as máquinas e os donos de fábricas começam a fazer todo o seu lucro com a produção de bens naquelas máquinas repetitivas em massa, cara, olha o tanto de mudança que aconteceu na quantidade de coisas que a gente tem hoje acesso, né? A produção aumentou pra caramba, né? A quantidade de coisas, né? Um casaco, por exemplo, de inverno, que antes era feito para durar 1, 2 gerações, você teria seu casaco e aí passaria para o seu bisneto. Depois da Revolução Industrial, já é meio impensado, né? Hoje em dia, eu imagino que mesmo você, membro de uma classe não tão rica, você troque as suas peças de roupa com alguma frequência, né? Que seja nos últimos 5 anos. Quantos tênis você já não teve? Né? Essa foi uma mudança prática na vida social tua, de consumismo, de estilo e tal, desencadeada por uma mudança, né, tecnológica, produtiva e tal. Agora, não pensando na tua vida, mas pensando, por exemplo, na rotina de trabalho. Pensa um trabalhador que, antes da Revolução Industrial, estava acostumado a trabalhar numa fazenda. Acostumado ali a acordar cedo. A sua rotina de trabalho começava com a luz. Né? Antes da eletricidade era assim, luz do sol. Daí o sol se punha, 6 da tarde, acabou, não vou trabalhar. Com a Revolução Industrial, naquelas fábricas, não. As jornadas se tornaram mais longas.
própria eletricidade permitiu isso. Além disso, o ritmo de trabalho, que antes era muito pautado ali pela natureza, pela chuva, às vezes, ou pela época, está na época da colheita, muito trabalho, muito ritmo acelerado. Se está na época do plantio, mais ou menos, e aí vai indo. Agora não. Com a Revolução Industrial, o ritmo de trabalho é o ritmo da máquina. Nem é você, nem é seu chefe que determina. É a própria máquina, no seu movimento repetido, ritmado, que você acaba se adaptando. Um outro exemplo é que no capitalismo industrial, a rotina de trabalho foi muito impactada por uma questão de divisão do trabalho em pequenos processos. Né? Então, assim, igual aquela imagem que todo mundo está acostumado a ver, já viram? Tem uma foto assim de um cara na linha de produção. E o trabalho do cara é simplesmente apertar um parafuso. E aí o cara do lado vai lá e martela uma outra coisa. Certo? O teu papel durante as 8 horas, 12 horas de trabalho vai ser simplesmente apertar o mesmo parafuso num objeto. Daí o objeto passa, aí você aperta o parafuso do próximo. E aí é isso, durante 12 horas, 15 horas ou 8 horas inteiras. Certo? Então, não era assim dentro do meio rural. Não era esse tipo de trabalho, não era essa repetição toda. Não eram essas microscópicas tarefas. Então, o mundo do trabalho foi bastante transformado pelas modificações tecnológicas, produtivas do capitalismo industrial. E eu poderia dar exemplos muito, mas muito também relevantes em outras épocas, em outras transformações nos modos de produção. Certo? E aí fica a pergunta: e esse mundo aí com internet, esse mundo aí com uma competição internacional? Como que isso não está moldando a nossa rotina de trabalho? Não é? Enfim, deixa esse papo para depois, na próxima aula a gente comenta mais sobre atualidades. Ok? Por hora, vamos dar uma olhadinha nas questões que eu selecionei, por favor. Vamos lá. Questão Enem. Como sempre, começando aqui da pergunta, ok? A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o. Então, ó, vamos ler o texto, mas agora a gente já sabe. É para buscar na alternativa um argumento contrário à transformação da Revolução Industrial em relação ao tempo livre do trabalhador. Sobe ali. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, de descanso, mas que capacidade para experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial, como preencher o interstícios do seu dia, os meios do seu dia, com relações sociais e pessoais, como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. Então esse texto aqui é do Edward Thompson, historiador muito bacana na obra Costumes em Comum. E ele está aí tentando desvendar, né, como que vai ser esse lazer no futuro automatizado com a Revolução Industrial e tudo mais. E aí, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação das pessoas, trabalhadores, com os usos do tempo livre é o quê? A intensificação da busca do lucro econômico? E aí? Essa é uma contradição com a Revolução Industrial? De forma alguma. Não, a busca do lucro se intensificou. Esse não é um argumento contrário às transformações da Revolução Industrial. Fica ligado. Letra B. Flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. Não, isso é uma consequência também da Revolução Industrial, pessoal. Coisa de férias trabalhistas e tal, deu uma flexibilizada. Isso não é um argumento contrário à transformação. Na verdade, isso favorece
né, a todo o produtivismo dentro do nosso capitalismo. Letra C. Esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Bacana. Letra D. Aumento das oportunidades de confraternização familiar? Não, aconteceu isso não. E não tem nada a ver sobre ser um argumento contrário à transformação. Letra E. Multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. Também, pessoal, acredito que a letra C. O esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais são um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o tempo livre. Inclusive, é um ponto que é falado aqui no texto, né? Artes de viver perdidas. Ok? Não foi uma questão fácil, mas nos permitiu ali demonstrar como que o Enem às vezes cobra uma questão com interpretação e que também nos faça refletir não só sobre as consequências do mundo do trabalho, dentro da produção e tal, mas até no próprio tempo livre, no lazer. Joia? Seguindo adiante. Como sempre, começando pela pergunta. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é, vamos lá, quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria, que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental. Olha aí, o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os trabalho, terra e dinheiro disponíveis à compra. Agora, eles tinham de ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Então, pessoal, está aqui explicando como que conforme a indústria, a produção industrial se consolidou nessa nossa modernidade, né, o trabalho, a terra e o dinheiro acabaram sendo sujeitados, às lógicas do mercado, se tornando disponíveis à compra, à negociação, né, e o próprio negócio de autorregulação pelos mercados competitivos, né? Quem oferece trabalho a um salário menor vai ser contratado, e por aí vai. Então, ó, a consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é o quê? Expansão das terras comunais, terras que pertencem a todos? Claro que não. Propriedade, terra, propriedade privada. Letra A está fora. Essa não é uma consequência do capitalismo. B. Limitação do mercado como meio de especulação? Não. Essa coisa ali de competição e tal, nossa, isso só dá espaço para especulação. Só dá espaço aí para essa dinâmica ali de preços, de competição e tudo mais. C. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. Opa! Aí, ó, o trabalho se tornou disponível à compra, tá ligado? De acordo com o sistema de mercado. Então, essa letra C está na lata, né não? D. Diminuição do comércio como efeito da industrialização? De forma alguma. Comércio aí está a todo vapor junto com a Revolução Industrial. Letra E. Adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Cara, a letra C melhor representa essa questão. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com a teoria e com os exercícios. Espero que você retorne aí para a nossa aula 4, quando a gente vai explorar um pouco mais a respeito do tema do trabalho. Ok? Grande abraço a todos e até mais. Valeu!